Deus, queridos, abra a Bíblia. Eu tenho uma palavra e quero ser aqui bem sucinto. Essa palavra é uma grande confirmação. Mateus capítulo de número 26, versículo 36 a seguir. Mateus capítulo 26, versículo 36 a seguir. A mensagem, a leitura por si só, ela tem uma autoexplicação. O texto é autoexplicativo. Mas eu quero salientar algumas coisas dentro desse texto para a gente relembrar e nos conectar a um sacrifício que foi feito por cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Amém? Quem achou Mateus capítulo 26, diga glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 36, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, diga Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, diga assim, a terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousai, eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Só até aqui, podeis assentar. Glórias ao nome do Senhor. Isso, enquanto você aplaude, glorifique. Libere o seu glória a Deus juntamente com as suas palmas nesta noite. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, esse texto é um dos textos principais da Bíblia. É o texto que marca a nossa vida, marca a história da nossa salvação. É a história que marca a nossa chegada ao Senhor Jesus. Por que não dizer que aqui está a maior demonstração de amor que alguém pode fazer pelo outro? Porque o texto em João capítulo 14, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para a Bíblia e para a história de Deus e a humanidade, nós vamos entender que não estamos aqui por um acaso, não estamos aqui à toa, não caímos de paraquedas nesse negócio chamado salvação, mas esse negócio chamado salvação é uma história de amor, mas não é qualquer amor.
é uma história de um amor profundo, e eu vou mais além. É uma história de um amor tão grande, tão profundo, que foi um amor que Ele nos amou antes mesmo de nós existirmos. Antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Ele nos amou. E nos amou de um amor tão grande, tão profundo, que Ele resolveu dar alguém para morrer em nosso lugar. Ele resolveu, por amor, entregar o seu Filho, que Ele mesmo diz na sua palavra, o seu Filho amado, a quem Ele tem prazer nele. Esse Ele entregou para morrer na cruz por mim e por você. Mas não foi para dar uma de herói, que nem a música do finado Raul Seixas, não. Ele não morreu para dar uma de herói, mas Ele morreu para demonstrar e consolidar o amor dele por mim e por você. Nós não estamos aqui porque nós merecíamos, não. Porque a graça, ela tem um significado. A graça quer dizer o favor imerecido. Antes da graça era a lei que imperava na vida dos homens. Era a lei, todo mundo vivia pela lei. E naquele tempo era olho por olho e dente por dente. Mas Deus olhou para aquela situação e não estava tão feliz com aquela forma de trazer o perdão para aquela humanidade. Então Deus colocou um plano. Que plano? Deus colocou o plano salvífico pelo meio do seu Filho chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi enviado para a terra para cumprir essa obra salvífica. Eu estou pregando aqui para uma igreja que talvez há mais de 100 anos você ouve falar de salvação, mas nesse tempo chamado essa era do século 23, nós não temos mais ouvido, e nós temos nos acomodado ao que diz respeito salvação. Muitas das vezes nós estamos frequentando a igreja, mas já estabelecemos um novo estilo de vida. Nós frequentamos igreja muitas das vezes para desfilar a nossa roupa bonita que nós compramos na Shopee. Nós estamos na igreja muitas das vezes para desfilar o penteado bonito que nós fizemos no salão nobre da cidade. Mas não é essas coisas que nós devemos estabelecer como estilo de vida. Nós devemos estabelecer que o nosso estilo de vida ainda é olhar para Cristo e ver a cruz que Ele padeceu nela por nós, que Ele morreu nela por nós. É essa cruz que nós devemos ver todos os dias, que nós saímos da nossa casa para vir para a igreja, tem um estilo de vida muito maior do que, de repente, aparecer na televisão, que pega o foco do nosso rosto, enrugando a testa e dizendo que adoramos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Não é apenas um gesto, mas é um amor profundo. E eu venho aqui falar para você que a salvação que hoje nós temos, chamado de graça, teve um preço. A graça teve um preço. Melhora para mim esse som, eu estou sentindo que eu estou falando sem microfone aqui. Põe um pouquinho de grave na minha voz. A minha voz tá meia xoxa aqui, por favor. Aí, meus irmãos, preste atenção, porque quando Jesus resolve entrar dentro desse plano de Deus, não era um plano fácil para ele. Era um plano difícil, era uma tarefa difícil. Era uma tarefa que era um desafio tremendo para Jesus. Um desafio tão tremendo para Jesus que ele, por essa questão de salvação para mim, para você, para nós, ele se colocou a orar. Ele foi orar. Ele falou assim: fica vocês aqui porque eu vou ali orar. Aí ele chama Pedro, Tiago e João para ir orar. E esse lugar que Jesus estava era o Getsemane. Eu tive o privilégio de ir no Getsemane,
O Getsemane é uma parte que está no Jardim das Oliveiras. Quando você vai no Jardim das Oliveiras, você vai ver as mais lindas oliveiras que tem lá. Mas uma das coisas que mais marca o Jardim das Oliveiras não é as oliveiras, mas é sim o Getsemane. Porque o Getsemane, traduzindo no aramaico, o Getsemane quer dizer a prensa de azeite. A prensa de azeite, porque Jesus não estava passando por apenas um Getsemane cheio de oliveiras, mas Jesus estava passando pela prensa do Getsemane. Ali Jesus ia produzir 4 tipos de azeite. 4 tipos de azeite Jesus ia produzir na passada pelo Getsemane. E quando Jesus começa a orar, Jesus, a primeira oração que ele faz com Deus é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E quando Jesus começa a orar e pedir para o Pai passar dele esse cálice, nós podemos denominar que no Getsemane, Jesus fez a primeira oração sem resposta do Pai. A primeira oração que Jesus faz e não tem sequer uma resposta do Pai. Posso te falar uma coisa aqui? Quando nós estamos passando na prensa do Getsemane, tem oração que nós vamos fazer, mas não seremos respondidos na hora que nós queremos ser respondidos, porque toda prensa tem um propósito. Quando somos passados pela prensa, é para sair de nós um tipo de azeite, e é possível que todos nós tenhamos em nós 4 tipos de azeites quando passamos pela prensa chamada Getsemane. Jesus produziu 4 tipos de azeite quando foi passar pelo Getsemane, e o primeiro azeite que Jesus produziu foi o azeite da unção. Azeite da unção. Só aguenta passar pelo Getsemane quem recebe o primeiro azeite chamado azeite da unção. E Jesus produziu o azeite da unção. Sabe por que você aguenta passar pelas lutas que você tem enfrentado? É porque Jesus liberou sobre você o azeite da unção. Você por si só não aguentaria passar, mas com o azeite da unção que Jesus produziu lá no Getsemane, você aguenta passar. Sabe por que você não desmorona na hora que o médico dá um diagnóstico? É porque antes da palavra do médico, você lembra do azeite da unção que está sobre a tua vida. Sabe por que você não morreu na Covid? É porque o azeite da unção estava sobre a sua vida. Aleluia! Louvado seja Deus. E todo crente precisa ter o azeite da unção na sua vida, senão ele não aguenta passar pelos momentos difíceis que nós enfrentamos, senão ele não consegue passar pelos problemas que acontecem na nossa vida cotidiana. Todo crente que você vê ele sorrindo, quando todos acham que ele tinha que estar chorando, ele não chora porque ele está com o azeite da unção. Deixa eu ver quem está com azeite da unção aqui nessa noite. Deixa eu ver se você veio por causa do azeite da unção que está sobre a tua vida. Faz algum barulho para ele nesta noite, porque você tem o azeite da unção na sua vida. Aleluia! E o segundo azeite que Jesus produziu ali no Getsemane foi o azeite chamado alimento. Foi lá no jardim do Getsemane que Jesus falou assim, ó: eu sou o pão da vida, eu sou o alimento do céu, eu sou o pão vivo, eu sou o
pão que alimenta. Você só está de pé por causa do alimento que Cristo te alimenta todo dia. Você só está de pé porque o pão da vida, que é Jesus, tem te alimentado todo dia, e por isso você está aqui nesta noite. Deixa eu te falar uma coisa. Você pensa que você está aqui por um acaso? Você pensa que você está aqui porque você tem mérito? Não, não é isso. Você está aqui por causa do sacrifício de Cristo. Você é obreiro por causa do sacrifício de Cristo. Você é presbítero por causa do sacrifício de Cristo. É bispo por causa do sacrifício de Cristo. É presbítero, é bispa por causa do sacrifício de Cristo. É membro do corpo de Cristo por causa do sacrifício de Cristo. A igreja do Senhor, ela só pode ir avante por causa de uma coisa: por causa do sacrifício de Cristo. Por causa do Getsemane é que nós estamos aqui. Nós só estamos de pé, nós só levantamos da nossa cama por causa do sacrifício que Jesus fez desde o Getsemane, a prensa do azeite. Aleluia. E ainda tem gente que fala assim: eu fiz faculdade disso, faculdade daquilo, eu fiz isso, fiz aquilo, sou doutorado, sou mestrado, sou PhD, não sei no que. Não, irmão, pode ter o que for, mas o principal na sua vida é a prensa chamada Getsemane, que produziu tudo para você. Quem pode glorificar a Ele? Louvado seja o nome do eterno Deus. Vamos terminando. E a terceira unção que Deus, o Senhor Jesus, produz no Getsemane é o azeite para alumiar, luz. É o azeite chamado luz. Ele produz no Getsemane. Enquanto ele não tinha passado pelo Getsemane, ele não tinha falado ainda: eu sou a luz do mundo. Quando ele passa pelo Getsemane, ele declara com a sua boca que ele é a luz do mundo. Por isso que ele fala: olha, quem anda em mim não anda na escuridão, porque ele resgatou cada um de nós das trevas, da escuridão, para a sua maravilhosa luz. Se estamos aqui hoje, é por causa do sacrifício que ele fez desde o Getsemane, e produziu para mim, produziu para você, produziu para nós o azeite da luz. Por isso que você anda por aí e alguém sempre vai identificar que você não é qualquer um, porque você tem a luz que foi produzida no Getsemane. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga assim: eu tenho a luz de Deus em mim. Diga assim: a luz do Senhor está em mim. Olhe para cá. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muitas pessoas, presbítero Cristóvão, que acham que para ter essa luz tem que sapatear na igreja, tem que orar alto, tem que dobrar o joelho aqui e orar tão alto que o último de lá escute ele orando. Deixa eu te falar, isso não tem nada a ver com as essências que foram produzidas no Getsemane, viu? Uma coisa é você chegar sendo luz dentro de um lugar que é trevas e você brilhar. Outra coisa é você querer ser luz sendo escuridão. Preste atenção nisso. Tem pessoa que quer ser luz, mas quer mostrar uma luz sapateando, profetizando, gritando, falando alto. Não tem nada a ver com luz. A luz, o próprio Jesus disse assim: a luz é tão poderosa, mas tão poderosa, que você não pode esconder a luz debaixo da mesa. Se você pôr debaixo da mesa, ela vai arrumar um jeito de sair para todo lado. Não pode esconder a luz lá no alto monte. Você põe a luz lá em cima e todo mundo vai ver. Onde você levar a luz, não tem como, ela vai aparecer. Agora preste atenção: a luz vai caladinha, sem dar um grito.
e ela clareia, ela ilumina. Não tem estardalhaço para ser luz. Você é luz quietinho no seu canto. Mas quando a unção vem, aí é diferente. Quando a unção vem, você é luz fazendo terra na igreja. Mas para ser luz, você não pode falar, aquele crente é um crente apagado porque ele não pula que nem você. E o nosso mal, sabe qual que é, Tânia? É querer que todo mundo seja igual a nós. O nosso mal é achar que todo mundo tem que gostar de nós. O nosso mal é achar que todo mundo vai gostar de alguém se alguém for igual a nós. Preste atenção, cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua maneira de adorar na igreja. Cada um tem até o seu lugar que ele escolhe estar na igreja para não ser visto por muitas pessoas. Mas por causa disso ele é crente apagado? Não. Ele é luz, porque a luz que foi produzida no Getsemane alcançou a vida dele, e por isso que ele está na igreja, por isso que ele está firme, por isso que ele passa as lutas que ele passa sem regressar para trás, por isso que ele enfrenta os vales, os obstáculos, por isso que ele enfrenta tudo, mas está sempre firme com Jesus, esperando a volta dele, porque ele tem a luz que foi produzida no Getsemane. Diga assim: o Getsemane produz a essência para eu esperar Jesus até o dia que ele vier me buscar. Toque em alguém que estiver do seu lado e diga para ela assim: você não está na igreja para passar um tempo e depois voltar para o Egito, para o mundo. Não. Diga assim: você está na igreja para ser representante de toda a essência que foi produzida no Getsemane. Diga assim: você é um portador da unção, você é portador do alimento que é a palavra de Deus, você é portador da luz. A essência do Getsemane está na sua vida. Deixa eu ver quem tem a essência. Oh glória, aleluia. Irmão, você vê a bispa aqui e você fala assim: esses dois aí é só glória, não tem luta nenhuma. Nós somos representantes da prensa do Getsemane. Todas as essências que tinha lá também tem na nossa vida. Passamos por lutas que a gente só não passa chorando por causa da unção que nos mantém de pé. Passamos por tantas intempéries na vida que só tendo a essência que foi produzida no Getsemane que podemos dizer: é por Jesus, é por Ele e para Ele que nós estamos de pé para a glória dEle. Louvado seja Deus. Assim como eu sei que cada um de vocês também passam, e não desiste porque tem a essência do Getsemane. Jesus não orou uma nem duas, não, ele orou 3 vezes pela mesma causa, e as 3 orações não foram respondidas, porque Jesus estava passando por uma prensa, não por ele, não para mostrar quem ele era, mas para fazer de mim e de você o que ele queria fazer na nossa vida. Ele só passou por lá para dar um título que nós não tínhamos. Nós só éramos aqueles que estávamos desligados. Nós não tínhamos a essência da ligadura em Deus. Mas quando Deus olha e vê cada um de nós desligado, aí Ele olha e fala: tem um que vai ligar de novo. E esse que vai ligar de novo, não vai ligar de qualquer forma. Ele vai ligar, mas ele vai ter que passar pela prensa do Getsemane. E quando ele passa pela prensa do Getsemane, ele quase desiste de ir até o fim. Porque ele ora e fala, pastor Krauser: Pai, você olha que ele não fala Deus meu, lama sabachthani, como ele fala em outros textos. Nesse texto ele faz questão de chamar Deus de Pai.
porque é o nome que chama mais a atenção, é o nome que entra nas emoções de um homem que é pai, e de forma alguma a pessoa tocada por uma emoção vai retroceder do pedido que está sendo lhe feito. Mas Jesus chama: Pai, se possível. Ele coloca uma condição, fala assim: eu passo, mas olha, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. E ficou tentando ouvir uma resposta, e não teve, silêncio, não teve resposta alguma. Aí ele vai e ora de novo, e fala as mesmas palavras. Ele orou tanto que o seu suor começou a sair gotas de sangue. A primeira etapa da cruz não começa nos açoites. A primeira etapa da cruz não começa com as chicotadas. A primeira etapa da cruz não começa com a coroa de espinho. Mas a primeira etapa da cruz começa com a cena da cruz na cabeça de Jesus, e ele lembrando e vendo tudo que ele teria que passar por causa da humanidade, para resgatar o homem, para religar o homem novamente em Deus. Ele começa a sofrer de forma antecipada, porque ele começa a entender que aquele sacrifício para ele seria duro demais. E ele vai pela terceira vez e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém, se não for, que seja feita a tua vontade. Olhe para cá. Muitos de nós precisamos entender a oração do Getsemane. A oração do Getsemane está presente na minha vida, está presente na tua vida, está presente nas nossas vidas, porque tem coisas que o Getsemane não vai nos poupar de passar. Vou repetir de novo: por mais que nós queremos passar daquilo, mas o Getsemane não vai permitir que nós passemos. É preciso, é necessário passar pelo Getsemane. Jesus não foi poupado de passar pelo Getsemane. E Jesus disse assim: bem-aventurado é aquele que sofrer perseguições por causa de mim. Bem-aventurado é aquele que for humilhado por causa de mim. Bem-aventurado é aquele que, mentindo, disseres tudo contra vós por amor de mim. Por quê? Porque nós não seremos poupados das perseguições, dos levantes. Nós não seremos poupados de tantas, até mesmo tem pessoas que já queriam matar você, matar a nós. Por quê? Por causa do nome de Jesus. Tem vizinho que não aguenta ouvir o som dessa igreja, que fica indignado porque nós estamos aqui falando de Jesus, da salvação que há em Cristo Jesus. Mas preste atenção numa coisa: o Getsemane, quem passa pelo Getsemane, não sai do Getsemane sem produzir 4 tipos de azeite. Glória a Deus. Você está sendo preparado para ser aquele que vai trazer alimento, aquele que vai trazer luz, aquele que vai trazer unção, e aquele que vai trazer, eu falo agora, a última essência que Jesus produziu no Getsemane. Diga assim: Jesus produziu uma essência chamada sabão. Quando nós lembramos de sabão, nós lembramos do quê? Sabão é para limpar, é para lavar, santificar. Quando a azeitona era passada pelo primeiro peso da prensa, que eram 4 pesos que eram colocados sobre a prensa. O primeiro peso é o azeite, naturalmente falando, um azeite extra virgem. É um azeite de primeira qualidade, um azeite muito caro em todo o mundo. Depois passava o outro peso, um peso mais pesado. Aí produzia um azeite que seria um azeite de uma qualidade inferior ao primeiro. Era um azeite caro, mas não era tão caro quanto o primeiro. Depois passava novamente um peso, o terceiro peso era mais pesado do que os 2.
Aí saiu um outro azeite que era inferior aos 2 primeiros azeites. E aí saía aquele azeite. E depois, por último, colocava aquele último peso, que era um peso pesadíssimo. E aquele peso, ele tirava um azeite que era para fazer sabão. Esse azeite ele saía com pedaços do caroço da azeitona. Ele saía triturado as partes da azeitona. Então já não servia mais para alimento, não servia mais para luminária, não servia mais para unção no templo, mas era um azeite só para fazer sabão. Eu estou falando dos 4 tipos de azeite produzido no Getsemane. E quando esse azeite é produzido, esse azeite para sabão era produzido, nós vamos entender que na cruz do Calvário Jesus, ele não foi apenas chicoteado, ele não foi apenas furado, ele não foi apenas colocado nele uma coroa de espinho, mas os açoites que davam em Jesus, eles tinham nas suas pontas, na ponta do chicote tinha as lancetas, e essas lancetas, quando os malfeitores chicoteavam Jesus, essas lancetas enfiavam na carne de Jesus e eles puxavam com muita violência. E quando eles puxavam com muita violência, saía pedaços de Jesus, e esses pedaços de Jesus ia ficando pelo meio do caminho. Por quê? Diga assim: a essência produzida no Getsemane não foi um sacrifício simples, mas foi um sacrifício difícil. E não foi apenas uma chicotada, foram várias chicotadas que Jesus levou durante a sua caminhada, e os seus pedaços foram ficando pelo caminho. Por isso que o texto vai dizer em Isaías 53, ele foi moído por causa de nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E nós somos declarados eleitos de Deus por causa da prensa do Getsemane. Ele não negou, ele foi até o fim. Deus falou silêncio para ele, mas ele prosseguiu até o fim, levando a cruz até o local onde ele foi definitivamente crucificado por amor de cada um de nós. Essa mensagem que Deus tocou ao meu coração para trazer hoje é para nós entendermos que nós não podemos desvalorizar aquilo que foi valorizado. Não desvalorize a sua salvação, porque ela custou um preço muito alto. Não terceirize a fé. Fé não se terceiriza, fé se vive. Não terceiriza a salvação. Na igreja dos mormons, eles terceirizam salvação. E salvação terceirizada, sabe no que vai dar? Vai dar em perdição. Porque a Bíblia diz que cada um deve apresentar-se a Deus. Porque a salvação não é terceirizada. A salvação, ela é conquistada individualmente. Estarão 2 juntos numa cama, um será levado, outro será deixado. Estarão 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. Sabe o que quer dizer isso? A salvação, por mais que você queira agarrar a tua esposa para levar ela com você, se ela não tiver mérito de salvação individual, você sobe, ela fica. Ou ela sobe, você fica. Ou os 2 sobem se estiver preparado, que é o melhor, que os 2 estejam preparados para os 2 subirem juntos. Amém? E esse Jesus do Getsemane, o Jesus que passou pelo Getsemane, ele fala para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus faz essa declaração, Jesus fala: o meu espírito não sente dor, mas a carne sente dor.
Jesus não passou aquilo ali como Deus. Não, ele passou como Deus, mas como homem ele sentiu as dores, que era o suficiente para eu e você entender que a salvação que temos hoje, ela foi de graça. Você só entregou a sua vida para Jesus, mas ela teve um alto preço. Preço de sangue por antecipação. Suou gotas de sangue. Preço de sangue literalmente. Preço de pedaços de Jesus sendo largado pelo caminho afora. Preço da sua última gota de sangue derramada pela humanidade. Preço chamado Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado desse mundo. O preço que ele pagou por você pode juntar as multinacionais do mundo inteiro com milhões e milhões, que ainda não chega no preço que ele pagou com seu próprio sangue por mim e por você. Valorize a sua salvação e faça extensão da salvação que chegou na tua vida a outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Diga assim: eu tenho em mim as 4 essências do Getsemane. Diga a unção. Diga assim: luz, tenho alimento e tem sabão também. Amém? Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Eu já paro por aqui para nós darmos continuidade nesse banquete. E a Santa Ceia é tão importante, mas tão importante, que a ceia é um evento que acontece aqui na terra, mas vai continuar no céu. Só que no céu vai ser diferente, porque o próprio Jesus é quem vai nos servir a ceia que será celebrada pelo nosso próprio Cristo Jesus. Aleluia. Ele celebrou a ceia com seus discípulos na terra e vai continuar celebrando a ceia no céu, porque depois que ele passa pela prensa do azeite e passa pela cruz, ele declara uma palavra, e eu quero que você preste bem atenção: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não terá parte comigo. Sabe o que Jesus está falando? Todo o preço que eu estou pagando vai ter uma coisa, vai ter uma sentença: só terá parte comigo quem participar. Quem tem aliança com Deus participa do corpo e do sangue dele. Amém? Quem tem aliança com Cristo é participante todos os meses da Santa Ceia do Senhor, para manter uma aliança firme com o Senhor Jesus. Amém? E qualquer hora Jesus pode voltar para buscar a tua igreja, e nós precisamos estar firmes em aliança com o nosso Senhor Jesus. Amém?